O isolamento social, como medida preventiva para conter a transmissão do coronavírus, fez com que muitas empresas interrompessem temporariamente suas operações. No entanto, os custos fixos que estão dentro das obrigações financeiras batem na porta e várias empresas estão com problemas de fluxo de caixa, o que dificulta honrar esses compromissos. Além de que, não havendo receitas em função desse momento da pandemia, é necessária uma boa gestão financeira para a superação da crise. Para nos ajudar a entender melhor essa situação e como reagir diante dela, vamos conversar com Viviane Martins, presidente da Falcone, e Juliana Inhas, professora de economia do INSPER. Juliana, Viviane, muito boa tarde a vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Bom, para a gente começar, eu gostaria que vocês falassem para a gente como reagir. Existe um passo a passo? Existem soluções específicas? Como que a gente pode direcionar aí as pessoas que estão precisando encontrar esse caminho para a retomada? Começo eu ou Juliana? Pode começar, Viviane. Então, vamos lá. Bom, eu acredito que essa reação ela deve ser uma combinação de gestão com crédito, Fernanda. E eu vou falar um pouco aqui sobre o lado da gestão, porque esse é um lado que talvez de empresa para empresa ele é diferente, não existe uma receita única. É claro que isso varia, primeiro, do porte da empresa e principalmente do caixa que essa empresa dispunha quando essa crise iniciou. E aqui eu vou fazer só um preâmbulo de que todos no Brasil começávamos o ano com muito otimismo, né? Com metas e planos em geral de crescimento, esperando um PIB positivo. E rapidamente, e aqui tempo é uma variável importante, as empresas devem rever esses planos e, principalmente, mirar na sobrevivência. O tema aqui não é mais de crescimento, o tema é de sobrevivência. E, para isso, a pulsação, né, a gente saber qual é o oxigênio que eu tenho para chegar até o final do ano, ou até quando esse oxigênio me permite ir, este vem do caixa, né? Vem de qual é o equilíbrio entre o que eu dispunha no caixa no momento em que eu entrei nesse furacão e quanto que eu consigo ainda ter de ingressos, de receitas, caso eu tenha algum faturamento neste período. E aí também varia de setor para setor, tem setores que continuam conseguindo algum nível de faturamento, outros não, outros mais severamente afetados. E aí as medidas de contenção de gastos, elas são importantes e elas devem ser tomadas com muita premência. Ou seja, se você levou alguns meses construindo suas metas e seus planos para 2020, leve poucos dias para refazê-los rapidamente, traçar suas metas. E essas metas, elas são, como eu falo, um teste de estresse, né? Estabeleça algum cenário, né, para que você consiga avaliar este fôlego que o seu caixa te permite ter. E estabeleça esse cenário, digamos, no pior possível, ou seja, se tudo for muito ruim, como que a minha empresa vai sobreviver? E estabeleça também um cenário moderado. E com esses dois cenários, você provavelmente vai conseguir criar uma espécie de guia, né, onde você se locomove ali dentro. E rever os gastos, em geral, quando a gente fala de empresas, por exemplo, né, de serviços, mão de obra é um gasto muito relevante, se não é o primeiro. Em outros setores, isso pode ser um pouco diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não vamos limitar a revisão dos gastos apenas ao quadro de pessoal. Embora isso seja uma das medidas, por exemplo, que a MP possibilitou de redução de jornada com a redução salarial, ou mesmo suspensão de contratos, por exemplo, não se limite a ela. Reveja todos os gastos relevantes e também seus investimentos, porque tem empresas que tinham investimentos previstos e veja se o seu caixa comporta esses investimentos ou se a redução ou mesmo a total paralisação ou congelamento deles é necessário. Então, quando eu digo de fazer uma revisão de gastos, olhe também os seus gastos variáveis e fixos, porque alguns variáveis, óbvio, eles vão cair naturalmente, mas ainda assim você tem oportunidade, por exemplo, de renegociar alguns contratos, né, de conseguir alguns prazos de pagamento, que nesse momento também são importantes, não apenas o valor em si, mas para que você alivie um pouco o seu ciclo e consiga alongar, por exemplo, esses prazos, visto que você vai receber, dependendo do seu setor,
também um pedido reverso, né? Seus clientes também vão necessitar sobreviver e devem te pedir algum nível de extensão de prazo, principalmente em setores aí ligados a serviços, a fornecimentos, enfim. É uma via de mão dupla. Então, não fique apenas esperando os clientes, né, fazerem este pedido de redução, mas também tente equacionar esses prazos junto aos seus fornecedores e à cadeia onde você atua. Perfeito. Antes da gente destrinchar melhor todos esses pontos, eu queria que a Juliana desse a opinião dela a esse respeito mais amplo. Perfeito. Eu concordo com a Viviane, acho que a gente, na verdade, está falando, quando a gente fala, né, de um ponto de vista mais macro, a gente está falando, pensando em setores inúmeros, empresas com vários tipos de perfil, então a gente tem desde empresas que se prepararam de fato para momentos mais difíceis, mas a gente também está falando de muitas empresas pequenas, microempresas, que não se prepararam para momentos de crise, né? A gente sabe que uma parcela importante hoje do PIB no Brasil, segundo os dados do Sebrae, são empresas que são micro ou pequenas, que muitas vezes carecem um pouco de uma gestão um pouco mais profissional, porque elas não são aquelas empresas que estão se preocupando com riqueza, com formação de riqueza, são aquelas empresas que, na verdade, estão se preocupando com a renda, é aquela família que está ali no dia a dia querendo ter renda, querendo bancar seus custos, então está ali trabalhando, o filho, a mulher, o marido, mais alguns funcionários. Então a gente está falando de inúmeras empresas, são várias realidades dentro da economia brasileira, e aí eu concordo completamente com a Viviane de que é fundamental que as empresas revejam seus planejamentos. A gente está num momento muito diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. A gente já passou por outras crises, essa crise ela tem um aspecto muito particular, porque a gente não consegue ainda enxergar o ponto final, a gente não sabe onde é que está o ponto final e a gente ainda não sabe como a vida fica, qual é o perfil econômico que nos sobra depois desse ponto final. A gente não sabe se depois que terminar esse surto, essa primeira quarentena que a gente vive hoje, se as pessoas vão colocar o pé na rua e vão voltar a consumir como era antes. A gente acredita que provavelmente não. Então é importante que as empresas repensem de fato o seu posicionamento dentro do mercado, que elas repensem qual é a sua atuação, que elas pensem de uma forma muito estratégica, né? A Viviane falou bastante da questão da gestão e, de fato, isso é fundamental. As empresas têm que olhar para o seu negócio de uma forma estratégica. É entender que realmente está todo mundo numa situação muito delicada, então a gente tem que olhar um pouco para o fornecedor com uma certa empatia, mas também vai ter que olhar para o nosso consumidor com empatia e todo mundo se enxergando dentro de uma situação um pouco mais delicada. Repensar os custos é de fato fundamental, repensar a estratégia de produção, repensar o posicionamento da empresa dentro do mercado, porque caso contrário, a gente não vai conseguir, como a Viviane bem colocou, a sobrevivência dentro desse momento. O que a gente quer hoje é que as empresas consigam sobreviver a esse momento que é mais difícil, porque a gente vai passar por essa crise como outras que a gente já passou, como outras que virão. A gente precisa só que as empresas, de fato, tenham bastante fôlego para aguentar esse primeiro momento. Se não conseguiram se organizar no passado para passar por ele, então agora vão ter, óbvio, uma lição de casa um pouco mais amarga, fazer contenção de gastos, é repensar a sua estrutura de custo, é repensar o seu posicionamento dentro desse mercado para conseguir ter essa sobrevivência aí para os próximos meses e conseguir ultrapassar essa etapa de crise, conseguindo lá para frente, então, se reposicionar num mercado, numa situação econômica um pouco mais confortável. Perfeito. Agora, para a gente ajudar, né, esses empresários, essas pessoas que estão precisando encontrar esse caminho para a retomada, vocês duas falaram muito sobre essa questão de fortalecer o relacionamento com o cliente, né, com o comprador. Como que as empresas podem fazer isso? Assim, porque a gente vê que nessa fase, né, por medo ou dificuldade financeira, é comum que muitos consumidores desistam de comprar ou cancelem alguma compra já realizada, assim também como aumenta a inadimplência, atraso em pagamento. A melhor forma, então, nesse caso, deveria ser o quê? Investir no atendimento ao cliente, fortalecendo esse relacionamento entre fornecedor e comprador?
Acho que nesse caso, eu vou tomar liberdade de falar antes da Viviane, acho que a gente pode pensar nas duas pontas, né? Eu acho que nesse momento fortalecer tanto a relação da empresa com o fornecedor quanto da empresa com o consumidor é fundamental, né? A gente não pode esquecer que, primeiro, né, esse fornecedor ele quer colocar o produto dele dentro do mercado porque ele também precisa sobreviver. Então, dentro da cadeia produtiva, é fundamental que os fornecedores continuem produzindo para que a gente consiga ter suprimentos para a empresa, para as indústrias. Então, é importante que exista essa relação fortalecida e acho que podem ser pensadas formas de você ter um pagamento, muitas vezes, pensar, né, em formas de pagamento que favoreçam ambos os lados, porque esse fornecedor certamente ele vai preferir perder um pouco nesse momento, todo mundo está perdendo, mas ele vai preferir ter essa empresa continuando como uma cliente, que ela também não tenha problemas daqui para frente, porque se essa empresa entra em falência, se essa empresa fecha, ele perdeu um cliente para o período posterior à crise. E aí ele também vai ficar pior, não só agora, como depois. Então, acho que para o bem-estar geral da economia, é muito positivo que todo mundo consiga passar por esse momento. Então, fortalecer essa relação com o fornecedor é muito positivo. Acho que as empresas podem pensar em maneiras e tentar negociar formas, prazos um pouco mais alongados, eventualmente pensar em redução, às vezes, até de estoque de insumos, porque muitas vezes as empresas têm uma ilusão, e a gente vê muito isso, as pessoas estão achando que provavelmente quando acaba essa quarentena e as pessoas podem voltar para a rua, o consumo volta a ser como era antes. A gente tem que pensar e perceber que talvez isso não aconteça. A experiência internacional de países que já saíram dessa crise e que já estão começando a retomar suas atividades mostram que as pessoas demoram ainda um pouco para retomar a sua vida numa nova normalidade. Então, talvez a gente não tenha uma economia totalmente reativada a partir do momento que a gente conseguir voltar a consumir, voltar a circular. Então, as empresas também podem talvez pensar em repensar seus estoques, mas é óbvio, mantendo esse laço com o fornecedor, com os consumidores, pensar em formas que também favoreçam e garantam essa relação com o consumidor, porque as pessoas, apesar de muitas, é óbvio, a gente vê pessoas que estão perdendo renda, pessoas que estão deixando, não estão mais trabalhando, então a gente já começa a ver um aumento do desemprego, que ainda foi discreto nos últimos indicadores, mas que provavelmente começa a se acelerar agora. Então a gente tem aí uma situação que mostra que as pessoas estão com menos renda, mas mesmo aquela pessoa que está com renda está insegura dentro dessa situação econômica, porque não sabe quando isso acaba. Então, está com a renda, mas está com medo de gastar. Então, fortalecer os laços com esse consumidor, pensando em formas melhores de pagamento, tentando negociar condições melhores para compra, eventualmente tentando fazer parcerias, por exemplo, com empresas de logística para fazer a entrega com um custo menor, tentando, por exemplo, a gente vê hoje muitas empresas zerando frete, elas acabam incluindo dentro do seu próprio custo de entrega para conseguir continuar fornecendo os produtos. Então, acho que tudo isso favorece, cria um laço maior, aproxima mais as empresas do consumidor, garante uma estratégia que faz com que as empresas consigam continuar vendendo, apesar do momento ser muito delicado. É óbvio que perdas existem, a gente vai ver muita gente deixando de consumir, mas eu acho que investir nesses canais, desde que eles, é óbvio, não coloquem em risco as estratégias de solvência da empresa, que elas consigam, né, ter fôlego para chegar, como a Viviane bem falou, ao final do ano, sobrevivendo a essa crise, acho que são investimentos muito bem-vindos nesse momento. Aqui acho que, Fernanda, se me permite só fazer um comentário, Juliana falou de uma perspectiva muito importante, que é a empresa passar a perceber qual é o novo momento do cliente, né? A gente falava tanto em customer centricity, foco no cliente, termos da moda, e da mesma forma que a transformação digital foi obrigatoriamente acelerada, né, por esta pandemia, eu acredito que a percepção das necessidades do cliente também precisará ser. Se a gente falou aqui, né, digamos, das tarefas que a empresa teve ou tem que fazer imediatamente de rever os seus custos, a próxima tarefa imediata é esta de entender qual é o novo momento e as novas necessidades dos clientes, porque existem coisas que mudam no comportamento das pessoas e que essa crise não tem como negar que vai existir. Por exemplo,
eu queria destacar aqui a percepção de risco, né? Assim, a gente, como pessoa, se sente mais vulnerável, os negócios se sentem mais vulneráveis. Então, por exemplo, essa alta dependência que as cadeias de abastecimento e suprimentos têm em relações globais, eu acredito que ela vai ser diferente daqui para frente, né? Porque a gente viu diversos segmentos sofrendo dificuldades de abastecimento, segmentos que continuavam funcionando com as portas abertas, mas que tinham dificuldade de abastecimento. Então, eu acho que isso também abre, olhando aqui pelo lado um pouco cheio do copo, oportunidades para pequenas e médias empresas, numa tendência de mescla com, vamos lá, não só o global, mas também o regional, porque a dependência excessiva do global expôs alguns riscos, né, para algumas cadeias de abastecimento. Então, isso também abre algumas oportunidades que as empresas precisam estar atentas. E também em relação aos canais que elas utilizam para chegar até esse cliente, porque hoje, claro, alguns canais físicos estão, se não impedidos, praticamente muito difíceis. Então, coisas como a Juliana disse, de garantir a entrega, você garantir para o seu consumidor que o seu produto vai chegar, que você trabalhou com sua cadeia de logística e está garantindo que aquele abastecimento aconteça. Isso é importante, né? Flexibilizar essas condições de pagamento e, além disso, oferecer canais alternativos. A gente tem visto coisas bem criativas nesse sentido, inclusive grandes redes varejistas fazendo vendas expressivas até mesmo por sistemas de WhatsApp. Então, a gente tem que enxergar que o consumidor está com necessidades diferentes. Juliana falou uma coisa importantíssima aqui. Eu não acredito que o consumo, né, não é liga e desliga, não é a chave on-off. A gente não volta, mesmo depois que voltarmos a circular nas ruas, esse consumo não volta imediato, especialmente o consumo mais eletivo, né? Aquele que é mais opcional, que não é uma alimentação, que não é uma coisa indispensável. Este consumo é que as empresas precisam ser realmente muito criativas para perceber as novas necessidades dos clientes e estabelecer canais com esses clientes. Senão, de fato, eles vão ter um longo período, um inverno longo e rigoroso, como eu costumo dizer. Com certeza. Agora, vocês falaram aí sobre essa questão de parcelamento de compras, de vendas, enfim, maiores prazos de pagamento. E eu fiquei aqui pensando, será que então seria necessário aumentar o volume de negócios aí, estipulando uma meta maior de vendas para que o empresário não tenha lá tanto prejuízo, se é que podemos dizer assim? Fernanda, eu acredito que um aumento de vendas neste momento, com exceção de alguns setores, é bem difícil, tá? Porque exceção, claro que tem setores, vou dar aqui o mais clássico do álcool em gel, né? Nunca álcool em gel foi tão vendido, é lógico que para toda regra tem exceção, mas eu acho que é difícil buscar um grande aumento de vendas. O que a gente tem que buscar é essa equação, esse equilíbrio entre o que você está alongando com seus clientes e o que você está conseguindo com seus fornecedores. Agora, lembrando, eu volto lá na primeira fala que eu fiz sobre o caixa. Se você tem algum caixa, você também pode dispor de parte dele para realmente, digamos, como um investimento, entre aspas, nesse momento, para que você preserve carteira de clientes, ou seja, você arca com parte desse desequilíbrio do seu ciclo financeiro para preservar os seus clientes. Mas sempre buscar esse equilíbrio entre o que o seu fornecedor lhe dá e o que você concede aos clientes é importante. Nem sempre isso é possível. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo de um setor de serviços muito intensivo em mão de obra. Mão de obra, o salário chega no final do mês, você não tem prazo, né? Exceto se você suspender contratos, fizer a redução de jornada, ou seja, dentro do que a MP colocou de possibilidade, você, todo final do mês ou início de mês, você arca com aquilo. E os seus clientes te pressionam no sentido contrário. Ou seja, aquele tipo de negócio sofre esse desequilíbrio. Aí você tem que saber medir o fôlego que o seu caixa te permite, se você consegue bancar essa diferença por algum tempo, né? E você tem que saber qual é o tamanho dessa diferença que você consegue arcar, porque se você também esticar isso demais, o seu caixa não suportar, você quebra e não adianta tentar manter essa carteira de clientes se você não tiver a sobrevivência ou a liquidez da empresa assegurada, né? Ou pelo menos fortalecida para esse movimento. Então, isso tem que ser um movimento cuidadoso, porque senão o seu caixa pode sangrar demais e a sua empresa não parar de pé. E no caso, por exemplo, você já reduziu o custo, o impacto do
do fluxo de caixa, claro, não vai ser imediato, porque algumas despesas, né, não podem ser reduzidas ou cortadas imediatamente. Surge uma despesa inesperada e inevitável. Não há caixa para arcar com elas. O ideal seria recorrer a alguma linha de crédito com juros mais baixos? Como eu comentei, né? Eu acho que Juliana vai falar aqui na sequência, a combinação de gestão com crédito, né? Porque cada setor é afetado de maneira distinta, cada empresa e seus respectivos portes também são afetados de maneiras distintas, as pequenas e médias são mais afetadas, né? É o nosso perfil, inclusive, de representatividade desse tipo de empresa na economia é muito importante, é muito relevante. Então, assim, a existência de linhas de crédito, por exemplo, para pequenas empresas, ela é muito importante nesse momento, porque aquela empresa que entrou, né, sem essa reserva de caixa, como acontece com muitas pequenas empresas, este pode ser, sim, né, um caminho que, adicional às medidas de gestão, ajudarão a equilibrar e buscar a sobrevivência da empresa. E eu vou só complementar que, de fato, como a Viviane bem disse, a gente precisa, acho que nesses casos de despesas inesperadas, não tem muito para onde correr. Quem não fez, né, o caixa para essas situações inesperadas não tem o recurso, vai ter que acionar, de fato, linhas. A gente só tem que tomar muito cuidado, acho que as empresas precisam só ficar muito atentas, porque apesar da gente ver taxas muito baixas, taxas básicas de juros muito baixas, a gente não pode esquecer que o que chega para essa empresa que vai tomar o crédito, no geral, não é uma taxa tão baixa assim. Existem custos adicionais que se somam a essas taxas, então é importante ficar de olho em quanto se está pagando e não esquecer também de que, assim, é óbvio, nesse momento a gente tem visto um esforço grande, até uma parte importante aí do governo, de tentar disponibilizar para os micro e pequenos empresários linhas de crédito mais acessíveis. A gente sabe que é difícil de chegar, muitas vezes, nessas micro e pequenas empresas, por muitas vezes questões burocráticas, elas às vezes não têm toda a documentação necessária, existe uma tentativa até de desburocratização nesse momento para que esse crédito chegue. Então, a gente vê aí um esforço muito grande do SEBRAE, junto com outros tantos órgãos, para fazer com que esse crédito chegue. Mas, de fato, esses são uma parte importante da economia que hoje está sendo afetada. É importante ficar de olho nessas taxas, caso não consiga acionar linhas de crédito que são subsidiadas, como essas que a gente tem visto aí nas iniciativas governamentais, para ter certeza também de que, ao pegar uma linha de crédito como essa, você vai conseguir pagar. Porque, de novo, a gente volta à ideia de que as pessoas acham, como a Viviane bem falou, e eu já tinha comentado, que simplesmente colocar o pé na rua cria essa demanda que a gente perdeu durante esse tempo. Muito provavelmente não. Então, se a ideia eu preciso de uma linha de crédito para pagar uma conta e conseguir garantir a minha sobrevivência dentro da economia, isso é super válido, isso é importante, e acho que são estratégias que devem ser colocadas na ponta do lápis para a gente enxergar qual é o custo, qual é o benefício, se realmente eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, entro nessas linhas, mas tomando muito cuidado para não se endividar, contando com um aumento, né, se endividar para um aumento aí de produção imenso, contando com uma reativação da economia que a gente ainda não sabe qual é o momento que acontece. Então, se endividar esperando que, de fato, a economia vá se reativar num curto prazo, pode ser uma grande armadilha. A gente pode ver empresa que se endivida, não consegue pagar, porque a gente não sabe ainda qual é o momento que a gente volta a ter uma economia aquecida, e aí a falência ou a insolvência vem não pela conta que ela não tinha conseguido pagar, mas porque ela traçou uma estratégia ou uma gestão errada, e aí ela não conseguiu, na verdade, sobreviver ao período de crise para um problema, na verdade, de fato estratégico. Agora, vocês acham que as fintechs, né, que possuem aí uma plataforma de crédito online, que conecta pessoas que precisam desses produtos ou serviços financeiros com as instituições financeiras que oferecem cartões, empréstimos e até financiamentos, são uma boa opção para esse momento? Qual que é a opinião de vocês? Acho que as fintechs... Pode seguir. Obrigada. Eu acho que as fintechs elas vieram na economia brasileira num momento interessante, onde a gente precisava dar dinamismo ao mercado, então a gente precisava, né, ter mais dinamismo no mercado. Elas vieram num momento interessante, tentando fazer com que o crédito se tornasse
o sistema monetário em si se tornasse menos concentrado, o crédito se tornasse mais descentralizado. Então, acho que elas vieram num momento interessante. A pergunta, e acho que essa é uma dúvida que fica agora, não só nesse momento, mas acho que no pós-crise, qual é o fôlego que essas fintechs têm para conseguir seguir a partir de então, né? Eu acho que esse é um momento de grande provação, né? Uma grande prova para as fintechs. As fintechs estavam indo muito bem no momento em que a economia brasileira também tinha uma boa atração, né? A gente vinha aí, é óbvio, a gente não vem de anos tão bons de crescimento econômico, mas a gente conseguia crescer um pouco, a gente viu o setor financeiro conseguindo ter ganhos maiores, né, do que outros setores. Então, a gente estava conseguindo, bem ou mal, ver certo dinamismo econômico aí para as fintechs. A pergunta é como é que essas fintechs ficam a partir de agora, porque é óbvio, todo mundo, todos os setores agora estão exatamente no mesmo pé, na mesma situação. É uma crise que coloca grandes desafios para todo mundo. Então, acho que elas são importantes, sim. Acho que elas podem, se também tiverem uma gestão boa, acho que elas podem, sim, ajudar bastante nesse momento de recuperação, mas eu ainda me pergunto como é que elas saem dessa crise, né? Se elas saem fortalecidas, né? E se a gente realmente vê aí um setor de crédito mais solidificado, se essa pulverização do setor de crédito, do setor financeiro em si, ela de fato vai trazer bastante ganhos e vai frutificar e mostrar para a gente o que veio nesse pós-crise. Acho que pode ser um instrumento interessante, mas eu acho que a gente agora vai ver mais a prova dos 9 dessas fintechs dentro da economia. Acho que agora a gente vai ver quem de fato entra para contribuir e quem não tem estrutura para aguentar o tranco de uma grande crise como que a gente passa agora. Eu acredito, Fernanda, que as fintechs têm um excelente potencial, dada a sua premissa de escalabilidade, de apoiar a distribuição desse crédito, porque existe o crédito para alguns perfis de empresa, é lógico que tem alguns perfis que estão com mais dificuldade de recursos. Eu chamo aqui a atenção para as médias empresas, existem linhas que foram disponibilizadas para pequenas e que podem ser de uma valia muito importante nesse momento, e existem outras linhas que grandes empresas também acessam e as médias estão um pouco ali no meio. Mas fazer chegar esse recurso, não apenas disponibilizá-lo, também é um desafio que acredito que as fintechs podem ajudar muito. Pode ser uma boa oportunidade para as fintechs explorarem nesse momento, porém, como a Juliana disse, eles também têm o desafio da sua própria sobrevivência nesse momento. E, além disso, eu chamo a atenção que os nossos meios de pagamento têm aí, estavam já em processo de inovação, e eu acho que isso pode ser acelerado, porque hoje em dia ninguém quer ficar tocando, por exemplo, numa maquininha ou em algo que tenha um risco ali até de contaminação. Então, alguns meios, sem contato, meios de transmissão de pagamentos sem contatos também podem ser uma boa oportunidade para as fintechs, mas acredito que se elas cuidarem de si mesmas para sobreviver, as oportunidades são muitas, porque a importância delas vem crescendo aqui no nosso país. Né? Perfeito. Eu queria que vocês falassem assim, o nosso tempo é curto, eu queria que vocês dissessem para a gente assim, o que mais que as empresas devem se atentar para conseguir assim, sobreviver, né, como a Viviane falou, e pensar já na retomada. O que falta para seguir essa engrenagem, para pegar essa engrenagem? Olha, Fernanda, eu chamaria a atenção da inovação, né? Porque, como eu falei, as necessidades dos clientes, elas estão e vão mudar. Como a Juliana bem falou, a gente não vai voltar para a rua a mesma pessoa que a gente entrou para dentro de casa. O pensamento muda, o comportamento muda, e isso é o que influencia as empresas, as organizações. Então, eu chamo a atenção para esse ponto da inovação e também para uma outra questão, que é posicionamento, né? Especialmente para empresas aí de determinado porte, você precisa cuidar, porque agora a percepção da gente, enquanto consumidor, enquanto pessoa, ela está um pouco mais aguçada em relação a algumas questões, né? Então, por exemplo, questões como desenvolvimento sustentável e questões que antes talvez o nosso olho acostumado com problemas passasse mais despercebido, agora já não passa tanto. Então, as marcas e os líderes, né, dessas marcas precisam estar atentos com esse posicionamento. Porque a questão, por exemplo, se o ser humano se torna mais solidário em momentos como esse que a gente está vivendo,
as empresas também têm a sua réplica da solidariedade, que é, no meu ponto de vista, o desenvolvimento sustentável. E as marcas e seus líderes precisam conversar de forma coerente com isso. Perfeito. Juliana, qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Bom, eu super concordo com a Viviane, eu acho que a inovação, de fato, é um grande... A gente tem um grande espaço agora, acho que as empresas que ainda não estavam nessa onda de inovação, a partir de agora, mais do que nunca, precisam entrar nessa onda, porque a gente vai ver, é óbvio, que a partir de agora, se a gente não inova, se a gente não tem técnicas ou formas mais inovadoras, a gente vai acabar ficando para trás, porque a gente precisa ter menos custo. Naturalmente, essa crise impõe para a gente um desafio de ter menos custo, de ser mais eficiente, e nada melhor do que a inovação para garantir isso. Mas eu acho que eu também incluiria na lista que a Viviane já sabiamente colocou a educação. Acho que a gente está falando aí de gestão desde o começo, e a gente vê ainda muita empresa, e aqui a gente não está falando só das micro e pequenas, que geralmente esse problema é muito saliente, mas a gente também vê muita empresa de médio porte, grande porte, cuja gestão não é a ideal. Então, acho que é importante que agora as pessoas entendam mais do que nunca o papel da educação financeira, da educação no geral e da educação financeira e da gestão dentro das organizações. Acho que é um momento interessante. A gente vê aí um momento em que a solidariedade tem ficado cada vez mais evidente. Então, a gente tem um compartilhamento de ideias, um compartilhamento de conhecimentos. A gente vê muitas universidades, muitas instituições abrindo parte do seu conteúdo de maneira gratuita para auxiliar a comunidade, para que as pessoas consigam, nesse momento que estão em casa, se aperfeiçoarem, para que elas consigam aprender um pouco mais, para que a gente volte, né, para a nossa nova normalidade, seja ela qual for, melhor do que aquilo que a gente entrou, do que aquelas pessoas que nós éramos quando entramos para dentro de casa no começo dessa pandemia. Então, acho que a gente pode pensar assim em ser uma empresa melhor, ser um empresário melhor, se a gente conseguir se educar, se a gente conseguir tirar os bons proveitos que essa situação nos traz. Vai trazer perdas? Vai. Infelizmente, a gente já sabe boa parte de quais são essas perdas, né? A gente já conhece uma parte delas, mas a gente também pode ter ganhos. A gente pode... A Viviane falou bastante da questão das oportunidades. Acho que essa é uma boa oportunidade da gente voltar para o nosso dia a dia, para a nossa nova normalidade, profissionais melhores do que aqueles que a gente era antes dessa crise. Então, acho que a educação é um bom ponto aí a se salientar nesse momento. Ou seja, né, fazer um curso EAD, gestão financeira, atendimento online, algo nesse sentido poderia ajudar, né? Muita gente que ainda está um pouco sem norte. Agradeço imensamente, Juliana, Viviane, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Foi uma conversa muito bacana, que acho que vale aí o pessoal se estender mais, né? A gente não tem tempo para continuar, mas tem muita informação bacana que acho que se as pessoas puderem se aprofundar, vão conseguir sim encontrar a melhor saída. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Um prazer falar com você, com Juliana e com quem puder trocar experiências. Muito obrigada, Fernanda. Um prazer falar contigo, com a Viviane. Deixo aqui um abraço a vocês e a todos os nossos telespectadores e o pessoal que está nos assistindo agora. Perfeito. Muito obrigada a vocês também que nos acompanharam aqui no LinkedIn, no Facebook e no YouTube da TV Estadão. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.